Olá, queridos, tudo bem? Mais uma vez aqui estamos juntos, mais uma vez estamos estudando a Palavra de Deus ao longo dessa semana. Hoje é o terceiro dia do nosso estudo bíblico sobre o Salmo 23, pelo menos uma pequena parte desse salmo, para mostrar o senhorio, de Deus enquanto pastor em nossas vidas. Então, eu quero chamar a atenção já para o texto, para que nós pudéssemos ler o texto. Mais uma parte, hoje estaremos lendo aí todo o versículo 2, todo o verso 2 também, e além do verso 1. E aí nós vamos conversar um pouquinho sobre esse texto. O Senhor é o meu pastor, de nada sentirei falta, de nada terei falta, e algumas versões vai dizer, nada me faltará. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Como eu já te falei, o Salmo 23 talvez seja o salmo mais conhecido da Bíblia, o salmo onde muitas pessoas, até não cristãos, conhecem esse salmo porque virou uma leitura muito popular, no nosso tempo. E algumas pessoas não conseguem às vezes entender o que o rei Davi está querendo dizer aqui. Porque imagina, alguém que tem todo o conforto do seu palácio, todo o conforto do serviço, porque os seus súditos o serviam, ele tinha tudo, era talvez alguém que mais tivesse conforto na sua época, na humanidade. Por quê? Porque ele era rei. Esse era uma facilidade que todos os outros reis tinham. E Davi, sendo o rei de Israel, o rei daquele povo, ele tinha todo o conforto que ele necessitava. Porém, esse texto, essa porção da palavra, ela não fala de conforto. É algo muito diferente de paz. Tanto é que quando alguém que é rei e que tem conforto pleno, ali no seu palácio, ele diz assim: Senhor, que o Senhor possa me conduzir a águas tranquilas, que o Senhor me faça repousar. Me dá uma ideia de que todo esse conforto não estava trazendo paz ao coração do rei, ao coração de Davi. Então, queridos, talvez venha daí a expressão que dinheiro não traz felicidade. Tantas pessoas têm riquezas e não são felizes, não têm paz no coração. Tantas pessoas têm riquezas e não conseguem usufruir da paz. Então, o que Davi está pedindo aqui é descanso, repouso, não confortável, mas descanso e repouso de paz. Ele ali, Deus, ele está falando de um lugar de descanso. É um lugar, não um lugar de conforto, tá? Entenda isso, porque em muitos momentos das nossas vidas nós estamos buscando conforto e não paz. Nós precisamos buscar esse lugar de paz. Esse lugar de paz é o Senhor. Esse lugar de paz, ele é espiritual. Esse lugar de paz, ele transcende a nossa vida. Esse lugar de paz, ele é totalmente diferente do lugar onde nós vivemos. Talvez você viva aí num lugar muito tranquilo, num bairro muito tranquilo, talvez dentro de um condomínio, onde você se sente seguro, onde você se sente em paz, ou melhor, onde você se sente confortável, mas talvez não tenha paz. O que Deus quer produzir em você através do seu pastoreio e principalmente do seu senhorio é paz, não conforto. Entenda, querido, que nós temos tido a oportunidade de conversar com tantas e tantas famílias que vivem em lugares maravilhosos, em verdadeiros paraísos aqui na Terra. E aí quando você pergunta, tá irmã, você tem paz? Muitas vezes nós vemos que não. Muitas vezes as respostas são, não, pastor, eu não tenho paz. Eu tenho conforto, mas eu não tenho paz. Deixa eu falar para você, querido, lugar de paz é lugar onde existe a confiança de se cumprir o propósito de Deus. Tem pessoas que trabalham, tem pessoas que trabalham para serem ricos e milionários. Tem pessoas que trabalham para cumprir um propósito. E a riqueza, ela fica em segundo plano. Porque a riqueza não está naquilo que elas podem receber. A riqueza não está no seu salário, a riqueza está no propósito. A riqueza está naquilo que Deus
nos permite fazer. Qual era o propósito daquele rei? Quando Davi escreve esse salmo, qual era o propósito? Não eram mais as riquezas. Porque alguém que tem toda a riqueza e todo o conforto não pode pedir águas tranquilas, um lugar de descanso. Significa que aquele homem rico, milionário, aquele homem que tinha todo o conforto do mundo, não tinha descanso. Aquele homem não tinha paz em seu coração, não tinha paz em sua vida. E um rei sem paz na sua vida, ele está fadado a ruir o seu reino. E era a grande diferença dos outros reis para Davi. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha Deus como Senhor, antes de ter Deus como seu pastor. Então Deus estabelece um pastoreio, sobre a vida de Davi totalmente diferente do que aqueles que só queriam Deus para contemplar os seus desejos, contemplar as suas conquistas. As pessoas precisam entender nesse tempo que antes de Deus ser pastor, ele precisa ser Senhor. Porque eu costumo dizer isso para muitos pais e até mesmo para muitos filhos. Eu falo isso para os filhos, não tenha o seu pai como melhor amigo em primeiro lugar. Tenha ele como pai. E em segundo lugar ele pode ser o seu melhor amigo. Eu falo para mães, não tenha a sua filha como a sua melhor amiga, tenha ela como filha. E a filha olhe para ela como mãe, antes de vê-la como melhor amigo. Sabe por quê? Porque muitas vezes você vai falar para o seu melhor amigo coisas que você jamais falaria para Deus. Coisas que você jamais falaria para o seu Senhor. Você já experimentou falar para o seu patrão, lá no seu trabalho, as coisas que você gostaria de dizer para ele? Talvez você nunca disse, porque você sabe que pode ser mandado embora desse emprego e é o sustento da sua casa, o sustento da sua família. Mas muitas vezes você experimenta falar para o seu melhor amigo, para a sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, aquilo que você talvez não deveria falar, mas você fala, porque você sabe que logo depois vai estar tudo bem entre vocês. Porque a tua esposa não é senhora da sua vida, o seu marido não é senhor da sua vida, os seus filhos não são senhor da sua vida, e muitas vezes os seus pais não têm sido senhores da sua vida, não têm sido pais para você, têm sido amigos, e aí você tem tomado atitudes que você tomaria com amigos, mas nunca tomaria com o pai. O Senhor em primeiro lugar, o Senhor em primeiro plano, o Senhor na minha primeira perspectiva de visão, antes de olhar para o pastor. E quando eu olho primeiro para o Senhor e eu entendo que é Ele quem me pastoreia, eu consigo persistir na minha caminhada, sabendo que é a vontade dEle que está sendo estabelecida em mim e em tudo aquilo que eu faço. É por isso que a palavra de Deus diz: dê graças a Deus por todas as coisas. Porque quando eu faço isso, eu entendo que tudo que aconteceu aqui, tudo que está acontecendo, é porque é a vontade de Deus. Mas eu só posso conhecer a vontade de Deus quando eu tenho um relacionamento com Ele. Mas não um relacionamento apenas de amigo, mas um relacionamento de Senhor e servo. Deus abençoe a sua vida e até amanhã com mais um estudo bíblico onde nós estaremos falando do Salmo 23. E já quero adiantar que amanhã nós estaremos falando sobre o vigor que é restaurado pelo Senhor nas nossas vidas. Deus abençoe, fica na paz e até amanhã.